Shalom, shalom. Olá, meus amigos. Antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o tema desta nossa reflexão é Uma Porta no Céu. E o texto base, ele vai estar no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz assim o texto: Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Aquele, pois, que estava assentado, tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco, parecendo uma esmeralda. Meus amigos, eu já quero iniciar essa nossa reflexão, declarando sobre a sua vida, declarando sobre as nossas vidas, a nossa obediência a Deus, a nossa obediência à palavra de Deus. Isso nos trará grandes e poderosas revelações da parte de Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele vai nos apresentar um convite celestial em que João recebe para contemplar as realidades divinas. João, meus amados, ele ouve uma voz como de trombeta, clara e poderosa, chamando-o para subir, para receber revelações sobre os eventos futuros. Essa visão, ela nos revela o trono de Deus, o centro do governo celestial, cercado por glória, beleza e majestade incomparáveis. O trono descrito como semelhante ao brilho de pedras preciosas, adornado por um arco. Isso manifesta a santidade. Isso manifesta a justiça e a fidelidade de Deus. Um Deus bem como a sua aliança, que é eterna para com a humanidade. Meu irmão, Deus não quebra a aliança. Com o nosso texto, podemos extrair grandes aprendizados para a nossa vida. O nosso texto, ele inicia declarando depois desses acontecimentos. E que acontecimentos são esses? João, ele é chamado após receber e enviar mensagem à igreja. Isso marca uma transição de contexto terreno para um celestial, sinalizando assim que Deus, ele quer revelar os seus planos de forma clara e detalhada. E a segunda questão, o nosso texto, ele apresenta que é visto uma porta aberta no céu. João, meus irmãos, ele vê a porta aberta, ela que simboliza o acesso à presença de Deus. Eu quero te perguntar, o tempo, a sua caminhada, ela tem mais fortalecido o desejo de passar por a porta e encontrar com Deus, ou você já desistiu desse propósito de Deus na sua vida? Essa porta, ela é um convite para aqueles que buscam encontrar intimidade com Deus e desejam conhecer a sua vontade. E com essa revelação, precisamos nos questionar o que temos pretendido para nós do reino de Deus. O nosso terceiro aprendizado é que aquele que estava assentado, ele tinha a fisionomia semelhante a pedras. A descrição do trono, ela destaca a glória incomparável de Deus. As pedras preciosas, elas refletem a sua pureza e sua majestade, enquanto o arco ao redor simboliza a sua aliança de misericórdia. Será que temos mantido a nossa aliança com Deus? Ou qualquer dificuldade, nós temos abandonado a aliança? Qualquer dificuldade, nós temos desprezado o sacrifício de Cristo para conosco? Dessa nossa reflexão, podemos extrair várias aprendizados, várias revelações. E no mínimo 3 nós podemos apresentar 3 revelações a mais, que não podemos deixar de compartilhar. A primeira nossa revelação, Deus, meus irmãos, ele nos chama a subir e a enxergar mais alto. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 9, diz o seguinte: porque assim como os céus
são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Tudo o que Deus tem para as nossas vidas sempre serão mais altos e maiores do que os nossos. Meus irmãos, assim como foi João chamado, Deus deseja que alcancemos e que alcemos os nossos olhos para os céus e vivamos na perspectiva eterna, confiando sempre em sua soberania. E o nosso segundo aprendizado é que o trono de Deus ele é inabalável. Apesar das tribulações terrenas, o trono celestial, permanece firme e inabalável. Deus, ele reina com poder e justiça, garantindo que todas as coisas estão sob o seu controle. Ei, meu irmão, Deus não perdeu o controle. O nosso terceiro aprendizado é que Deus é um Deus de aliança. O arco ao redor do trono, ele lembra que mesmo em meio ao julgamento, Deus ele permanece fiel às suas promessas e cheio de misericórdia para com aqueles que o buscam. O que possamos, meu irmão, que possamos ouvir e estarmos atentos ao chamado de Deus. Assim como João ouviu, ele ouviu a voz que o convidou a subir. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus em nossas vidas e dispostos a obedecer. Será que temos estado dispostos assim como João esteve? Meus amados, confie no governo de Deus. O trono celestial, ele nos lembra que Deus está sim e sempre estará controlando todas as coisas. E por mais difícil que sejam e estejam as circunstâncias, ele é digno de nossa confiança. Busquemos em todo o tempo intimidade com o nosso Rei, com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso Deus único e verdadeiro. A porta, ela ainda está aberta no céu. Isso, meu irmão, é um convite a conhecer mais e mais o nosso Deus de maneira profunda e experimentar suas promessas em nossas vidas. Mas tenha a certeza de que um dia essa porta ela irá fechar. Amém? Meus amigos, Deus está chamando a cada um de nós para subirmos e para confiar em seu governo soberano. Não adie essa decisão. Entregue-se a Ele e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. E experimente a aliança eterna com o nosso Deus. Amém? Eu quero convidar a guardar essa palavra no seu coração. E eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.